demarcatório não é um problema específico, acho que da comunidade musical. Isso ela se estende ao Brasil inteiro e a população indígena tem sofrido com essa questão, né? E não seria diferente aqui no estado. A gente sabe que aqui no estado de Santa Catarina é um estado muito preconceituoso, racista, né, que vem criando casos assim para dificultar cada vez mais a nossa ocupação na terra, né, e a nossa luta é por um espaço originário. Morar para cá para ser professor, eu ainda era professor em outras aldeias fora aí. Eu cheguei e já estavam trabalhando com esses relatórios, teve vários relatórios para demarcação da terra. Eles fizeram um relatório para dar somente 121 hectares de terra. Mas o pessoal naquele tempo não aceitaram isso aí. E os Guarani já moravam aqui antes da BR de ter passado por aqui. Essa BR passou aqui, foi nos anos 60, por ali. Hoje tem pessoas aqui que já estão com 40 anos, por aí, que nasceram aqui no Morro dos Cavalos. Aqui é o balai também lá no Sextão onde é que a mãe vendia. Minha irmã, essa daqui. A minha mãe e a minha tia. Morro dos Cavalos. Vivemos lá. Criei meus filhos, aqueles dois que estão lá, o Ivo e a Rita. É morto. Tudo os dois é tudo morto. Criei. E naquela época que nós existimos lá, não passou a federal, a estrada essa aí, nós usamos só a estadual, que é ali para Maciambu, né? E esse federal não passou e é só a máquina que estão trabalhando. E por ali nós brinquemos, era pequenininho, nós brincávamos para aquelas na ponte, a ponte não era feita ainda, né? Naquela época. E ficamos por aí. E o pai criou tudo lá. Nascemos lá e criou tudo lá. Então tiveram uma semana de Ataiguatu aqui no Maçambu. Então eles fizeram essa grande reunião já para falar e fazer um novo pedido da demarcação da terra. Eles não sabiam para quem pedir, até que a própria FUNAI foi e ajeitou não, você tem que pedir para fazer um antropólogo vir aqui e fazer um laudo antropológico, um relatório para dizer que isso aqui é terra indígena mesmo. Então foi começado assim, né? Foi por grandes reuniões chamadas de Ataiguatu. E a FUNAI entrou na luta e disse, não, vamos trazer um antropólogo para fazer. E aí veio vindo os outros antropólogos, até que chegou a Maria Inês Ladeira. E foi através dela que a gente conseguiu a demarcação. Participei desse relatório com outros antropólogos. Né? Tinha muitas famílias que participaram desse relatório. Eu acho que esses antropólogos devem ter os nomes dessas famílias que eles entrevistaram, fizeram, a gente trabalhou junto, fizemos essa genealogia, assim, riscando os nomes, famílias que iam ligando uma a outra, parentesco. Né? Então eu tinha muitas famílias morando só aqui no Morro dos Cavalos e Maciambu, que são duas aldeias praticamente a mesma, né? Está dividido entre um pedaço que ainda não é terra indígena. Então não foi feito só com uma família, não. Ela foi feita com muitas e muitas famílias. Eu participei
a família do seu Augusto da Silva, que é uma família que tem, entre filhos e tudo dele, tem aproximadamente 15 famílias que são filhos e netos do seu Augusto. Todos eles estavam na reunião. Em 2000, a gente teve uma reunião sobre a terra dos Morros dos Cavalos, aqui no Maçambu, que começou 10 horas da manhã, nós saímos da reunião 11 horas da noite. Estavam aproximadamente 100 pessoas, entre Morro dos Cavalos e Maçambu, né? Então não é de hoje, não é de agora, não é uma, duas, três famílias, né, que estão lutando por essa terra. São muitas e muitas famílias. Hoje está essa conversa, essa fala por aí, que os guarinos moravam aqui, são do Paraguai, os bancos estão dando essa versão para não demarcar a terra para nós, né? Primeiro quem fez isso foi a revista Veja, né, que chegou na minha casa aqui no Morro dos Cavalos, ela e outro senhor daqui, do Enseado de Brito, e queriam que eu desse essa entrevista para a revista dizendo que nós viemos do Paraguai. Eu nem conheço o Paraguai, né? Nunca fui no Paraguai, não sei como é que é lá no Paraguai. Aqui no estado a gente tem um indígena, né, que veio do Paraguai, mas não veio, né, pro branco, né, que ele dá entrevista, ele fala que veio do Paraguai, que se chama Milton Moreira, né, o senhor que fica falando isso. Eu acredito que o seu Milton Moreira, que é Guarani, que nasceu aqui, né, ele também esteja pressionado, né. Hoje, se nós tivéssemos bastante extensão de terra, a gente podia até valorizar a nossa tradição. Em primeiro lugar, que a gente está até morrendo a nossa tradição por devido assim, que a gente não pode viver mais na natureza, né? Que a nossa terra é pouquinho. Ele foi um dos pioneiros da luta pelo reconhecimento do território aqui na região, porque essa comunidade aqui, essa terra indígena, foi um dos primeiros, e o segundo, o Morro dos Cavalos. Ele participou justamente porque ele viveu lá, então ele seria a pessoa na época indicada, porque ele era liderança, né? E ele morou no Morro dos Cavalos, então no processo, né, no relatório que foi feito, ele estava lá, estava constado no relatório, mas ele era cacique aqui dessa aldeia. Tanto o meu pai, né, que sou Adão, meu tio João, várias pessoas, Timóteo, seu Arthur, o próprio Milton Moreira, né, que na época estava aqui, fez esse acompanhamento junto com a Maria Inês, né, para fazer os estudos da demarcação da terra. E depois ele mesmo, né, chega e fala para a mídia, para a imprensa, que ele foi a primeira família que veio morar aqui, que ele veio do Paraguai, né, os pais deles eram do Paraguai, que vieram com a família dele aqui e tal, e que ninguém estava morando nessa terra e tal. E é bem essa visão que o Estado tenta passar para a sociedade daqui, né. A gente não foi ouvido, assim, né, pela imprensa, pela mídia, pelos governantes, né, qual era a versão verdadeira, assim, a gente sempre foi atacado, né, em cima disso. E quando a gente tentava responder, simplesmente viravam as costas pra gente, e amanhã de novo, vinham de novo na casa do Milton Moreira, e que cada vez mais confirmava isso. Então, na televisão, na Câmara de Vereadores, lá na Assembleia, né, Brasília, lá no DENIT, em todo lugar que ele ia, ele contava. Então ele foi, tipo assim, semeando essa mentira.
É o caso mais recente para nós, que é uma coisa nova, né, que veio agora. Que desde 2000, quando todas as lideranças do estado de Santa Catarina se reuniram aqui para falar sobre a duplicação da BR-101, tinham várias opções, né, para fazer a duplicação. E aí então veio-se a proposta de fazer 2 túneis, né? Desativar essa rodovia atual e fazer os 2 túneis. E aí, então foi feito esse documento e foi enviado, né, para os órgãos, na época DNR, né? Não era nem DENIT, é DNR. E ficou meio que assim, sem resposta, sem dar muita importância para esse documento. E quando o Tribunal de Contas da União deu o parecer dele, deu assim, que os 2 túneis seriam os mais viáveis, né? Quando saiu essa decisão do TCU, os Guarani comemoraram, porque era isso que eles tinham falado antes e ninguém tinha dado muita importância. Então, a partir de lá, né, 2005, para ter ideia, e quando foi agora, desde o ano passado, a gente soube, né, pela mídia, que tinha um plano de construir 4ª faixa. E aí a gente foi perguntar para o DENIT, falava que não, era só uma ideia, mas ainda eles não tinham feito um projeto nem nada. E esse ano então veio com força total, né, a 4ª faixa. E aí toda essa questão contrária também por causa da demarcação da terra, né, os contrários também forçando para que saísse a 4ª faixa, porque sabia que nós não aceitávamos, né. Então, o espaço onde a gente está hoje é uma conquista assim para nós. A gente está tendo umas conquistas meio que parcial assim, mas a gente está andando, né, no processo. Então a gente fica muito feliz com isso. E a gente sabe que quando a gente dá um passo de conquista, a gente tem que estar preparado que já vem um bombardeio logo atrás, né? Porque a terra para nós não é nada mais, nada menos do que viver mesmo, né? Há muito tempo que os nossos antepassados que viviam aqui, eles viviam, eles não ficavam nessa depressão que a gente vive hoje, assim, esperando amanhã a gente vai fazer isso, o ano que vem a gente vai estar plantando, a gente vai estar colhendo. E a gente vive parece que a gente está vivendo uma ilusão, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente está nesse caminho e a gente está conquistando. Espero, né, que Nhanderu dê força, que essa geração que está vindo, né, ela consiga de fato viver nessa terra, né?